Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos aqui novamente no grupo de amigos online. Graças a Deus pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, a mim e a você. E agradeço pela tua vida, pelo teu interesse, nos acompanhando nesse estudo sobre o grande mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus em primeiro lugar. Ok? Que Deus te abençoe e te dê entendimento daquilo que a gente desenvolve aqui, a ministração que a gente desenvolve aqui no grupo de amigos online. Vamos lá, então. Hoje nós vamos iniciar o estudo número 3, servos por amor. Servir a Deus por amor. Ok? Esse é o tema da nossa reflexão. Nós vamos só introduzir uma parte do assunto e a semana que vem a gente conclui. Ali no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, nós temos uma passagem bastante conhecida, da qual nós temos falado exaustivamente aqui, que é a renovação do nosso entendimento. O nome que a gente dá para isso é metanoia. Tenho falado bastante sobre isso. Sem metanoia, nós não vamos encontrar a porta certa, o alinhamento certo do nosso relacionamento com Deus, das promessas que Ele nos tem dado gratuitamente, do que nós temos e somos e podemos em Cristo. Eu preciso de uma renovação no meu entendimento, porque são coisas espirituais, coisas que eu tomo posse pela fé. Não é uma religiosidade, não é justiça própria, não é apenas um esforço natural, ok? São coisas espirituais que eu tenho que tomar posse, eu tenho que pegar e trazer para a realidade da minha vida, pelo braço da fé. Mas sem entendimento, a minha fé pode ser uma fé apenas, entre aspas, religiosa, legalista. Ok? Então, eu abro com isso para a gente entender o assunto que nós vamos trazer aqui. Qual é o grande entrave para o cumprimento da grande comissão? Que é outra coisa que o Senhor nos deixou para nós, a igreja. Você tem o grande mandamento e a grande comissão. O grande mandamento fala de amar a Deus. Então, nós precisamos de uma metanoia para chegar no ponto de amar a Deus acima ou em primeiro lugar. Então, presta atenção. E a grande comissão, como é que ela fica? Onde está o entrave da grande comissão? Eu tenho que entender alguns pontos que claramente a Bíblia nos mostra. O primeiro deles, você tem que nascer de novo, porque senão você não entra nessa visão de ganhar vidas para Cristo. Se for apenas uma questão de marketing religioso ou de um esforço legalista, você não vai longe com isso, porque nós estamos no meio de uma guerra espiritual, não apenas uma guerra cultural, sabe? Mas é uma guerra espiritual, ela tem outra dimensão. O diabo e os seus demônios se levantam contra nós, porque na verdade eles se levantam contra Cristo e contra a palavra de Deus. E nós estamos aqui representando o Cristo e proclamando a palavra de Deus. Então, já estamos numa guerra, não tem como a gente negociar com o inimigo, não dá. Porque se a gente recua, ele ocupa espaço. Então, nós temos que avançar e desalojar o inimigo. É isso. Porque o mundo jaz no maligno, o espírito do sistema do mundo, ele está todo corrompido e contaminado, infiltrado pela ação do inimigo. E a grande comissão envolve servir a Deus. É isso. E nós servimos a Deus
servindo pessoas. E pessoas têm problemas, dificuldades, fragilidades e uma série de coisas. Então, vai vendo o contexto da grande comissão. E a grande comissão acontece de muitas maneiras. Por relacionamento, uma coisa massiva, evangelismo de rua, evangelismo na internet, pregações, moveres, um monte de coisa. O Espírito Santo é altamente criativo nessa questão. E nós temos que ter abertura para isso. E também a grande comissão, ela é cumprida no poder do Espírito, que é a instrumentalidade que Deus delegou, deixou para a igreja, que somos nós. Porque no nosso esforço apenas natural, nós não vamos conseguir. Ok? Então nós temos que começar a entender toda essa dinâmica para entender como que eu vou me encaixar nisso. Porque, na verdade, a grande comissão é um grande desafio para mim, para qualquer um, para você, para mim, para qualquer um que vier a Cristo. Esse é o legado que nós temos que deixar na nossa geração. E a luta é a mesma. Desde quando a igreja começou, nós estamos brigando a mesma briga, a mesma guerra espiritual. Evidentemente que o contexto histórico vai se alterando, mas o inimigo é o mesmo. Os objetivos são os mesmos. Tá? Então, para mim começar a entender o que é servir a Deus no meio de tudo isso, desse caldo de oposição das pessoas, da cultura do mundo e da ação do inimigo. E servir a Deus vai mexer com as motivações do meu coração. Daí a necessidade de metanoia, porque senão eu não vou ceder, eu vou resistir, eu vou querer fazer do meu jeito, e nem sempre isso vai funcionar corretamente. Então, aqui na grande comissão, o desafio é o mesmo, de amar a Deus em primeiro lugar. Para servir a Deus também eu vou precisar de uma mudança de entendimento, de pensamento, de atitude, de postura, porque senão eu vou ficar paralisado, eu vou recuar, eu vou me acomodar e eu não vou querer abrir mão de certas coisas. E aqui na apostila é citado o exemplo de 2 jovens morávios que se venderam como escravos para entrar numa ilha no leste da Índia para conseguir levar o evangelho para aquelas pessoas. Eles abriram mão das suas coisas para entrar nesse mundo da grande comissão. Então, a gente já vai percebendo o desafio. Então, aí é aquilo que eu tenho colocado, estar disposto é algo que Deus faz dentro de mim, e estar disponível, aí tem que mexer na minha agenda e nas minhas prioridades. Aí vem a unção, o chamado de Deus na minha vida, para que eu seja útil na casa de Deus. Então, vai percebendo as implicações disso. E sem uma entrega, sem uma rendição, eu vou ficar paralisado nessa questão de servir a Deus. Porque na hora de abrir mão de certas coisas que são lícitas na minha vida, eu vou reter, eu vou parar e eu não vou querer ceder. E aí, as dificuldades que normalmente existem numa guerra espiritual me fazem recuar. Porque você não quer abrir mão daquilo, há uma dificuldade de entrega, de rendição, de consagração. Porque aí você vai colocar outros objetivos na sua vida. E a dificuldade é para qualquer um. Não tem diferença nenhuma. E, às vezes, o chamado na vida de alguns é muito mais complexo
do que na vida de outros, o que vai exigir uma entrega, uma rendição, uma consagração muito maior. Então nós temos que entender que são desafios que mexem com a nossa situação confortável da nossa vida. Abrir mão de coisas para servir a Deus. Porque se você não abre mão, o seu serviço a Deus vai ficar limitado, restrito àquelas limitações que você estabeleceu. Entende agora a implicação da minha vida nesse contexto? Ok? Então nós temos que entender que sem uma mudança na minha estrutura de pensamento, de entendimento, como que eu vou me render, como que eu vou me entregar como instrumento, como canal nas mãos do Espírito Santo? Então essa consagração, de um ponto de vista integral, uma visão ampla, tem que começar lá dentro, no meu coração. Amar a Deus acima de todas as coisas, acima de mim mesmo, das minhas preferências, dos meus interesses, das minhas prioridades, para que o Espírito possa trazer um chamado ministerial na minha vida. Essa é a grande implicação na nossa vida. Então, servir a Deus por amor. Estando apaixonado por Ele, estando rendido nas suas mãos, totalmente focado na visão que Ele tem, daquilo que Ele quer fazer e quer me usar, abrindo mão de coisas que muitas vezes são confortáveis na minha vida, mas que eu vou ter que abrir mão. Porque missão e missionário é um negócio que é um desafio na nossa vida. Missão tem a ver com um missionário que tem um apostolado, que é enviado e que enfrenta situações em função do reino. Não tem nada a ver com marketing religioso. Em função do reino, em função de vidas que estão se perdendo e que precisam ser tocadas em algum momento dessa grande oportunidade, dessa mordomia do tempo que Deus nos dá na nossa vida. Pessoas que estão no seu círculo de relacionamentos, mas que não estão no círculo de relacionamento de outras pessoas e que só você pode tocar, alcançar essas vidas, e Deus quer usar você. Então nós temos que ter uma consciência clara dessas questões. Ok? E aí nós temos que entender a questão do resgate, senão a gente não consegue entender a dimensão disso. Resgate significa que você foi comprado no mercado de escravos. Cristo pagou o preço da tua redenção, do teu resgate, o preço. E agora você foi comprado no mercado de condenação eterna, de domínio de Satanás. E você foi resgatado e agora você é propriedade de Deus. Na verdade é isso. Porque se a gente não entende esse contexto, a gente não entende as implicações disso. O que vem com isso na nossa vida e através da nossa vida. Só que nós temos que entender uma coisa. Se alguém vai lá e compra você, então você saiu de uma escravidão e passou a ser escravo de outra pessoa. Só mudou de dono, vamos dizer assim. Do ponto de vista humano, falando de escravidão. Mas com Deus é diferente. Ele te amou, Ele pagou o preço e Ele te resgatou de uma situação terrível. E agora Ele traz você para o reino do seu amor, da liberdade,
da plenitude que nós temos em Cristo. Então não é um simples resgate dentro da dimensão humana. Agora você foi resgatado pelo amor de Deus. A pregação do Evangelho chegou até você e você deu valor, prestou atenção e tomou uma atitude. O interessante é que o Espírito Santo estava te convencendo o tempo todo nesse processo, quebrando estruturas, resistências, histórico e tudo mais, para que você colocasse a tua fé em Cristo, colocasse a tua fé na palavra de Deus. Que o amor de Deus provado tocasse a tua vida, o teu coração. Agora você é resgatado pelo amor de Deus. Não foi apenas uma troca, mudou de dono. Não, agora verdadeiramente eu encontrei o sentido da vida, porque Cristo para mim é vida plena, é vida abundante, é uma vida vitoriosa. A liberdade que eu tenho em Cristo. E o verbo que o apóstolo Paulo usa é que o amor de Cristo me constrange. Ele usa esse verbo constranger. Não foi apenas uma troca, mudou de dono. Não, essa visão ainda é humana, natural. O que aconteceu no reino espiritual é uma dádiva, um dom que eu recebi, que eu não tinha, e muito menos merecia. Ainda pecador, Deus me amou, se entregou por mim e trouxe a bênção da vida plena, da vida eterna que Ele tem para a minha vida, sem que eu merecesse nada, apenas por amor. Isso é graça. E a única maneira de tomar posse da graça é pela fé. Foi essa a condição que Deus estabeleceu. Agora, esse amor de Deus por mim, que estava perdido e que fui encontrado, que fui achado, conforme a gente vê lá na questão do filho pródigo, eu fui encontrado. A graça de Deus me encontrou. Eu estava perdido, eu estava no mercado de escravo, caminhando para o inferno, e Deus entrou na minha vida. Isso é tremendo, isso constrange o meu coração, porque o amor de Deus me constrange. E o amor de Deus, provado, experimentado, para mim é Cristo. Ele pagou o preço da minha redenção. Isso muda a minha história a partir de agora. É esse o ponto que eu quero enfatizar. Não foi apenas uma troca. Eu encontrei a vida, o sentido da vida. Eu encontrei identidade em Cristo que eu não tinha. Eu encontrei propósito, sentido para a minha vida que eu não tinha. E eu agora tenho destino, porque Ele me amou e agora eu sou propriedade dEle. E Ele me deu o seu Espírito como penhor, como garantia. E agora, a palavra de Deus, as suas promessas me pertencem, e agora eu tenho que tomar posse dessas promessas, e a vida plena, a vida abundante agora está à minha disposição. Numa jornada de vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a carne. Quem que poderia me dar isso? Ninguém, só Ele. O mundo não tem isso para me oferecer. Eu não consigo essas coisas por mim mesmo. Mas agora Cristo entrou na minha história e Ele mudou a minha história. Em gratidão, então o verbo constranger que Paulo usa, e está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14,
tem esse sentido. Agora eu sirvo a Deus por gratidão. Eu encontrei isso, essa motivação que não existia na minha vida antes e agora existe, pelo trabalhar do Espírito Santo na minha vida. Gratidão a Deus, porque Ele me amou. E com essa gratidão eu me apresento diante dEle como barro, nas mãos do oleiro. Agora ele sabe qual o chamado que Ele tem para a minha vida, e o interessante, mesmo o chamado, aquele que chama, capacita, para que você seja bem-sucedido no seu chamado. Então a minha dependência agora não é uma dependência lá no mercado de escravos. A minha dependência agora é da graça de Deus. Eu dependo da graça dEle, da capacitação do Espírito Santo, da provisão de Deus na minha vida, da proteção, da provisão, da direção, da capacitação. Agora é uma vida dependente da graça operada pelo Espírito Santo na minha vida. E tudo que nós fazemos, a gente faz como para o Senhor, servindo pessoas, e na autoridade do seu nome, intervindo em realidades e mudando circunstâncias, pelo poder do seu nome. Como está lá em Marcos 16, em meu nome, sim, em seu nome, no nome de Cristo, nós alteramos realidades, tocamos vidas e mudamos histórias, não pelo nosso poder, mas pelo poder que emana de Cristo. Por isso que nós andamos por fé. E assim nós vivemos e glorificamos a Deus e mudamos realidades na vida de muitas pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho. E assim nós vivemos e caminhamos alegres e gratos a Deus por ter nos comprado. E agora trouxe sentido e propósito na nossa vida. Vamos ficar por aqui só apenas em uma parte desse estudo 3, e a semana que vem a gente completa o restante do assunto. Ok? Medite nessas coisas com reverência, com o coração aberto diante de Deus, e que o Espírito Santo faça algo tremendo na tua vida, e que você seja uma bênção na terra. Ok? Que você tenha uma semana maravilhosa, desafiadora, colocando em prática essas coisas, e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.